dia. A benção, meu papai, a benção. Maculele é o rei da valentia. Oh, boa noite pra quem é de boa noite. Oh, bom dia pra quem Danilo Quixaba. E aí, como é que tá a tua vida? Ouça, preste atenção, começou mais um programa de repente ao vivo pra todo o Maranhão. Boa noite, minha querida Caxias, em 103.3 da Rádio Sinal Verde FM. Você ouvindo em toda a região Tocantina, Imperatriz do Maranhão, pela Rádio 105,1 FM. Um abraço, muito obrigado você também. Em 94,3 da emissora 40 anos, sem medo de inovar e ser feliz, a sua difusora FM pra todo o Maranhão. Atenção, estamos aqui em um dia, excepcional. Em mais uma sexta-feira que a gente sempre tenta trazer alegria, entretenimento, outros tipos de conteúdo, mas a gente muda um pouco o teor para comentar com relação a esse fato terrível que consternou a toda a imprensa brasileira e até a comunidade internacional com relação ao falecimento do apresentador Gugu Liberato. Então, vamos começar de um jeito diferente, né? Sem aquele nosso ritual habitual por conta dessa informação que acabou de ocorrer. E os nossos convidados hoje são o Gutenberg Braga, que é nosso cantor da cerveja, um homem muito alegre, uma pessoa muito viva, meu amigo, das caipirinhas, meu amigo da cerveja, gente muito boa, gente da minha intimidade, e também tivemos a felicidade de unir também outra pessoa maravilhosa, também da minha intimidade, um amigo querido, uma pessoa muito importante, na parte social, na parte cultural aqui do estado do Maranhão, também, tem sua colaboração com a música, com o folclore, é o Pai Tabajara, uma grande referência espiritual da cidade, e eu aproveito a presença do Pai Tabajara já no começo do programa, a gente comentar essa situação terrível, do Gugu Liberato, do que aconteceu, e como a morte, acredito que seja o maior mistério da nossa existência, acredito que ele, como um pai de santo, uma pessoa de muito conhecimento espiritual, acredito que ele tenha também muito a compartilhar com relação a isso. Mas deixa eu só atualizar você, ouvinte, do que aconteceu de fato. O Augusto Liberato, desde a quarta-feira, havia enfrentado um acidente na sua casa em Orlando, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, onde ele estava consertando o ar-condicionado, estava trocando o filtro, que fica numa parte alta de uma casa que ele tinha comprado recentemente para abrigar seus filhos próximo ao colégio onde eles estudavam. O que aconteceu? O Gugu, assim como muitos americanos, têm o hábito de consertarem por si só. Aqui que todo mundo se contrata pintor, contrata o mecânico e tal, mas lá nos Estados Unidos o costume é outro. A cultura é que as próprias pessoas executem algumas tarefas domésticas. E numa dessa, o Gugu foi consertar alguma coisa lá no sótão, acabou cedendo o espaço onde ele estava, e de uma altura de 4 metros, ele bateu a sua cabeça na quina de um móvel. Outro fato também para ser explicado é que não é por conta da engenharia da casa, porque como aquela região tem muitos furacões, tem muitos desastres naturais, o material que é feito, as residências, é diferente aqui do Brasil, que não é de concreto, cimento, tijolo. Lá são amadeirados, são materiais similares, um pouco mais leves, para numa situação de furacão, ter uma flexibilidade maior e também não acontecer nenhuma tragédia. Então, por conta disso, o Gugu Liberato morreu. E aqui neste programa eu fiz um comentário na própria quarta-feira, na verdade na quinta-feira, relatando essa situação e falando que havia uma possibilidade do Gugu Liberato já estar morto e a burocracia americana não ter permitido que essa informação vazasse antes que a família já tivesse conhecimento, estivesse presente para fazer todos os procedimentos. O Amaury Júnior, desde ontem, anunciou a morte cerebral. Hoje foi anunciada a presença de médicos, tanto portugueses quanto brasileiros, para tentar fazer uma força-tarefa de auxílio, mas infelizmente o pior aconteceu. O Gugu Liberato faleceu, é uma informação oficial, já divulgada pela imprensa e pela própria assessoria do Gugu Liberato. Teve gente responsável que divulgou a morte antes dela acontecer, Não se sabe se as fontes eram quentes ou se, de fato, algo ruim tinha passado já em presságios dessas pessoas. De qualquer maneira, você, nesse final de semana todo, depois da repercussão do final da Taça Libertadores da América, o assunto vai ser o falecimento do apresentador Augusto Liberato. Eu acredito que o maior apresentador dos anos 90, um fenômeno popular e uma pessoa que foi absolutamente incluída na cultura pop e nos costumes de quem passava o final de semana em casa assistindo televisão. Pai Tabajara, boa noite, obrigado pela sua presença. Vamos só ver essa questão espiritual, Uma morte repentina dessa pode se encarar de que forma, hein, Pai Tabajara? Boa noite, como é que você tá? Boa noite, Danilo. Olha, o retorno tá bom aí? Aqui tá, mas você não tá se ouvindo, não? Não. Tá beleza agora? Tá beleza, Pai? Agora sim. Se ouve bem? Melhorou. Boa noite, Pai Tabajara. Boa noite, Quixaba. Olha, a gente dá o nosso primeiro boa noite pra você, Boa noite pra Gutenberg, que está aqui com a gente hoje. E com esse programa dinâmico, mas dessa vez, essa sexta-feira, já entra, com essa triste notícia, que não deixa de ser uma triste notícia para o país, que era um grande apresentador que acabou
fazendo uma passagem, como nós chamamos, e os espíritas também, né? Mas a gente tem que se conformar com isso mesmo, né? Isso é uma passagem, isso é o futuro de todos nós, uma hora, e tocar o barco para frente, não é isso? E a gente quer dar o nosso boa noite não só para você, nem só para o Gutenberg, mas também para o Maranhão todo, né? Dizer que nós estamos aqui, é sempre um prazer estar aqui fazendo parte do seu programa, né? Você que já virou, nós somos amigos, e quero agradecer aqui no ar também a presença de você lá na nossa festa, né? No mês de outubro. Ah, foi show de bola, foi maravilhoso. Dessa vez eu não posso mais te cobrar, né? Eu cobrei tanto. Mas, pai Tabajara, numa circunstância violenta dessa, se pode dizer que, pelo imprevisto, era o dia mesmo da pessoa ir? Existe esse decreto onde você tem um dia marcado, uma data para morrer, para fazer o passamento? Olha, dentro da nossa espiritualidade, dentro do nosso trabalho, dos nossos conhecimentos, nem todos nós vamos na hora certa, né? Existem essas pessoas que morrem de morte matada, de morte acidental, acidentes de carro, pessoas até os suicidas, né? Que essas pessoas, eles nunca morrem na hora certa. Eles adiantam por um motivo ou por outro, por karmas e etc. Acaba acontecendo isso, mas eles vão ter que cumprir espiritualmente na Terra até completar a data deles. Então nem todos nós vamos na hora certa. Mas no caso do Gugu, em um acidente como esse, você acredita no acaso? Acredito sim. No caso dele, foi uma coisa que já estava o momento dele era aquele, né? O momento dele era aquele. Eu acredito que sim. Por quê? Ele tinha também uma espiritualidade muito forte. A irmã dele é Aparecida Liberato, que é uma numeróloga renomada. É a coisa aqui da espiritualidade, é uma coisa que já estava, foi muito decidida, né? A coisa foi, quando acontece isso, eu acredito que quando aconteceu isso foi uma coisa meio fatal, né? Existiu as especulações disso, daquilo, mas foi uma coisa fatal, né? E quando é uma coisa fatal desse jeito, nesse patamar, né? Você vê logo de antemão que ele deve ter ido na hora certa. Acredito que sim. Ainda não foi feito um levantamento espiritual para que seja dito isso, mas de antemão, pela experiência que tem, eu acredito que foi na data certa. Outra coisa, pai Tabajara, porque é o seguinte, a Márcia Sensitiva, que é conhecidíssima, renomada, faz um trabalho também muito sério de astrologia e também de espiritualidade, ela havia feito uma previsão no começo do ano do falecimento de um grande apresentador, deu características que batem com a do Gugu e disse o período em que iria acontecer, que seria no final do ano. Aí eu quero perguntar pra você, qual é a ética de uma informação tão pesada como essa e como você pode, né, divulgar assim, sem que fira, né, a individualidade da pessoa, então, enfim, que cause pânico? A ética parte do ponto que você não dá nomes, né? Para você ver que a coisa ela acabou acontecendo no dia certo, mais um motivo pelo qual pode se garantir, porque essa previsão já tinha sido feita, né? Então já estava, a coisa já estava decidida, né? Agora, a ética que você fala, a ética que se deve ter é não citar nomes, porque uma coisa é você dizer vai cufar, como nós chamamos dentro das religiões de matriz africana, ou morrer, ou fazer a passagem, como os espíritas chamam, né? Fulano de tal. Quando você diz o nome no ar, você acaba fugindo à regra. Aí isso é antiético, você dá o nome. Você pode dizer o nome em off, mas você não pode dizer o nome de uma pessoa que nem permitiu que você dissesse, né? Isso aí foge à regra, foge à ética. Então a ética é você falar, mas não dar o nome, pelo menos sem autorização no ar para todo o Brasil ou para todo o estado. Bem, a gente está comentando esse assunto extraordinariamente, apesar de ser uma notícia nacional, mas aproveitamos a presença do pai Tabajara, que tem esse conhecimento espiritualista. Faleceu hoje, acredito que por conta da nota, né? Enfim, a gente tem que dizer que é hoje pela divulgação oficial. O falecimento do Augusto Liberato, Gugu Liberato, exatamente aos 60 anos, estava nos Estados Unidos, teve um acidente, todo mundo ficou sabendo. Outro fato também, pai Tabajara, essa é uma pergunta que é interessante fazer para você, é que o seguinte, na semana anterior ao falecimento do Gugu Liberato, existiu um hacker que invadiu a conta oficial da Record no Instagram, a conta oficial. Ele invadiu e fez uma brincadeira divulgando o falecimento do Gugu Liberato, como fake news, certo? Como boato.
Isso aconteceu aproximadamente 2 semanas atrás. Um fato pode ter a ver com outro? Não, eu acredito que não. Acredito que isso, nesse caso aí, foi uma coincidência, como ainda agora há pouco eu estava conversando com outro pai de santo, amigo meu, e a gente estava conversando que tá com 3 meses também que anunciaram a morte dele. Então, é uma brincadeira maldosa, que agora pode ter até essa conotação de coincidência ou premonição, aquela coisa, mas isso aí foi uma coisa maldosa que coincidentemente aconteceu a morte. Foi uma coisa maldosa, foi uma coisa sem nenhum vínculo espiritual. Até porque se tivesse, não seria feito de uma forma tão grosseira, indelicada, tão indelicada, que é justamente esse tipo, a ética que nós estamos falando agora. Perfeitamente. Estamos atualizando você, ouvinte. Só para concluir, sim, a gente é acostumado, a gente vem, traz o jogo, nós jogamos aqui, nós conversamos em off algumas coisas e passamos a notícia de uma maneira delicada, de uma maneira responsável, sobre até mesmo às vezes sobre morte, doenças e etc. Mas nós procuramos sempre passar as informações de uma maneira responsável, de uma maneira educada, de uma maneira ética, sem citar nome. Lógico que aqui a gente conversa em off, olha, aconteceu isso assim, mas nós não vamos dar o nome porque é uma questão de ética, você não pode fazer isso. Perfeitamente. Então, faleceu Augusto Liberato, vai ser a principal repercussão no final de semana e é um pedaço da história da comunicação, da televisão que vai. E, eu vou comentar 2 pontos aqui que eu já tinha falado também. Você imagina o Giovanni Spinucci, nosso maranhense, ele é do interior de São Paulo, mas eu vou considerá-lo como maranhense por ser apresentador do JMTV, pelo jornal de grande importância aqui na capital maranhense. O Giovanni Spinucci representando o Maranhão, né? E eu comentei que tomara que ele não tenha a infelicidade de noticiar o falecimento do Gugu, tomara. E acabou acontecendo que no momento da sua apresentação junto com o William Bonner, aconteceu a nota do falecimento do Gugu. Foi muito merecida essa apresentação, esse reconhecimento, vamos chamar assim, do Giovanni, né? Que foi um cara que lutou muito para chegar onde chegou, né? Passou a semana toda divulgando toda essa apresentação, né, que iria ter, e de repente num momento tão importante da vida dele aconteceu uma história dessa, mas eu acredito, espiritualmente falando, eu acredito que tudo tem um porquê, né? Também se você for olhar, Quixaba, de um ponto positivo, veja só, ele chega num momento importante, né, da vida dele, e para noticiar um momento importante da história, da história do Brasil, claro, e talvez até do mundo. Aí você vê que mesmo tendo uma notícia triste, mas que vai ficar marcado a apresentação dele para o resto da vida. Vai ser um documento, né? O documento dele. Vai ser um documento, claro. O dia que ele chega na Globo é o dia que eles noticiam o falecimento de uma pessoa tão importante que vai fazer uma grande falta para o Brasil e talvez para o mundo. Outro ponto. A dor da mãe do Gugu aos 92 anos, né? De ter que velar o seu próprio filho. E outra, do Silvio Santos, que tem uma história intrínseca do Gugu, que foi o primeiro patrão do Gugu, que o Gugu chegou com 16 anos. É como se fosse um filho, na verdade. Chegou aos 16 anos no SBT, foi office boy lá, foi entregador do Silvio, anotava sugestões de pegadinhas, e o Gugu ia pra Globo, ia ser apresentador da Globo, inclusive do Domingão, né, que hoje o Faustão apresenta desde 1989, ia ser o Gugu Liberato. E o Silvio, porque tinha uma doença muito séria, pediu pessoalmente ao Roberto Marinho para que não concretizasse essa contratação e o Gugu permanecesse no SBT. Enfim, e o Silvio aí já quase com 90 anos de idade vai ter mais essa perda, mais esse baque. Né? E você vê que que era o chamado de menino de ouro do próprio Silvio Santos, tinha o Gugu e tinha a Hebe, né? E eles dois faziam um parelho que eram os protegidos, né, do Silvio Santos. Então é uma grande perda, assim. Eu imagino certeza, da idade do Silvio, era como se fosse o filho. Eu acredito que fosse, é como se fosse o filho para ele. Eu acredito que sim. Maluquice, enfim. Mas Guti Braga, boa noite, Guti, obrigado pela sua presença. Desculpa a gente começar de maneira tão baixo astral, né? Mas é o fato, é o acontecimento. Boa noite, obrigado por você ter vindo. Guti Braga, aqui no programa De Repente. Boa noite, Danilo. Mais uma vez eu agradeço o convite. Você sempre me convida para vir aqui participar do seu programa. Agora hoje, Danilo, o Brasil sangra, o Brasil chora pela morte de Gugu Liberato.
Para mim, um dos melhores apresentadores de todos os tempos. Ele, Silvio Santos. Veja bem, como é o destino de uma pessoa. O que ele ia fazer lá em cima? Para trocar. verdade, É porque realmente lá nos Estados Unidos não é como aqui na nossa região. Você falou a verdade. Aqui se contrata o pedreiro, o carpinteiro, o eletricista. Lá nos Estados Unidos e na Europa também. Eles não têm esse costume de contratar ninguém. Eles mesmos fazem. Até mesmo pintura eles fazem. A gente vê nos filmes. Agora eu vou dizer uma coisa. Quando você postou, eu vi no Facebook que você falou que acreditava que ele já tinha falecido. Na realidade, eu também acreditei. Teve alguém que diz, rapaz, esse cara fica inventando coisa. Na realidade, ele já eu acho que ele já estava falecido há mais de 24 horas. A partir do momento que se chama a família para dar um relato, é bem possível que algo grave já tivesse acontecido desde muito antes. Bem, deixa eu tocar algumas músicas para relembrar a carreira do Gugu Liberato. Lembrando que o Gugu fez história no SBT, que a difusora retransmite, né, já faz mais de 20 anos, e aí a gente vai começar o programa hoje fazendo essa homenagem singela ao Gugu Liberato, na discografia dele, nas canções de várias épocas em que ele fez sucesso na televisão. Daqui a pouco a gente retoma com mais alegria no Astral Melhor a conversa aqui com o pai Tabajara e também com Gutenberg Braga. Homenagem a Augusto Liberato, falecido hoje, né, chocando toda a sociedade brasileira.